Olá, sou o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra, um pediatra que se envolveu na questão das drogas e no bom sentido, é lógico. E na verdade hoje eu vou falar sobre tabaco, álcool e maconha, drogas pediátricas. Quando eu fui à Fundação Casa falar sobre drogas lícitas, um dos meninos perguntou para mim, tio, o que é esse negócio de droga lícita que você vai falar aí? E eu comentei para ele, drogas lícitas são aquelas que você compra na padaria. Ele virou para o amigo e falou, não falei que crack era droga lícita? Então, na verdade, eu tive que mudar aí a minha definição de droga lícita. E hoje, álcool, tabaco e agora maconha também está dentro aí quase das drogas lícitas, já por causa da sua descriminalização em alguns países. Na verdade, tudo isso começa muito cedo. E a gente tem o uso dessas drogas já aos 10 anos de idade, e isso que a gente vai mostrar. É importante saber que o tabagismo ativo é a primeira causa de morte evitável no mundo. Tabagismo passivo é a terceira e álcool é a segunda causa de morte evitável no mundo. O que é morte evitável? Se eu não fumo, não vou morrer por causa do cigarro. Se eu não bebo, não vou morrer por causa do álcool. E a gente tem inúmeras mortes por questão de drogas. É só você ver qualquer festa de recepção de calor ou qualquer festa universitária, o excesso está presente. Então nós temos aí aquele caso de 25 doses de vodka em 1 hora em Bauru, que levou o indivíduo ao coma alcoólico. A gente tem vários casos na universidade onde eu trabalho. Enfim, o álcool é um problema e a maconha é um problema também. Vamos discutir isso daí. Bom, o problema é o seguinte, aos 10 anos de idade já começa o uso do tabaco, a experimentação do tabaco. E aos 17 anos, 25% dos jovens já experimentaram o tabaco. Ao mesmo tempo, 60% já experimentou o álcool e 20% já experimentou a maconha aos 17 anos e 5% já experimentou o crack. Isso é muito alto. Então, se a gente comparar aí, por exemplo, com a dengue, 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidêmico. E a gente está vendo aí a luta para terminar aí com a Aedes aegypti, etc. Mas se a gente pegar 100 mil jovens de 17 anos, a gente vai ter 25 mil já experimentaram o cigarro, 20 mil já experimentaram a maconha, 5 mil já experimentaram o crack e cocaína e 60 mil já experimentaram o álcool. Agora, se a gente traduzir que 20% desses já têm uso diário da droga, em 100 mil jovens de 17 anos, nós vamos ter 5 mil tabagistas, 4 mil usuários de maconha, 1.000 usuários de crack e 12 mil alcoólicos. Na verdade, então, isso é bastante frequente, isso aqui é mais epidêmico do que qualquer doença do que a gente está comentando hoje em dia. E não existe, na verdade, um programa de prevenção para essas drogas. Qual a importância disso a nível da criança e do adolescente? É que qualquer droga iniciada antes do cérebro estar maduro, a chance de dependência é maior. Então, o cérebro vai amadurecendo até os 18, 21 anos. Qualquer droga iniciada antes disso, a chance de problemas, a chance de dependência é maior. Se o indivíduo começa a beber antes dos 12 anos, o nível de dependência é esse. Se ele começa a beber depois dos 21, o nível de dependência cai drasticamente. Então, a gente pode dizer que nosso interesse na saúde é tolerância zero para o tabaco, maconha, e tolerância zero para o álcool antes dos 18 anos, porque a chance de problemas vai ser maior. Eu não entendia nada de maconha e fui aprender. Frequentei um congresso de maconha, onde veio o Ferguson. Ferguson é o camarada que mais publica sobre maconha, ele é da Nova Zelândia. Hoje muitos indivíduos, muitas famílias brasileiras mandam os seus filhos para aprender inglês na Nova Zelândia, Austrália, e lá eles aprendem inglês, mas aprendem também iniciação principalmente na maconha. E eu tive um paciente que teve surto psicótico por maconha lá na Nova Zelândia e teve que ser trazido às pressas aqui para nós, no sentido de cuidar desse tipo de alteração que ocorre com o indivíduo no uso da maconha.
A maconha, quando a gente pergunta para o jovem, tabaco, álcool, maconha e crack, qual é a droga que menos faz mal? E eles falam claramente, a maconha. A maconha, aparentemente, é uma droga sorrateira, ela vem devagarinho, ela é a única droga que está aumentando o uso no mundo, enquanto as outras drogas estão meio estabilizadas. Só que tem um grande problema, que é o seguinte: o Ferguson acompanhou uma corte. O que é uma corte? Um grupo de pessoas que nasceram na Nova Zelândia, lá entre 2.500 pessoas, ele vem acompanhando esse grupo até hoje. E o que acontece? Esse grupo, quando estava com 16 anos, essa população toda, ele viu que aquele que nunca utilizou a maconha, 14% abandonou a escola. Aquele que usou a maconha mais de 100 vezes, 81,8% abandonaram a escola. Opa! Tem algo na maconha que leva o indivíduo a abandonar a escola, às vezes a ter mais dificuldade no acompanhamento escolar. Quando essa turma estava para entrar na faculdade, o que aconteceu? Quem nunca tinha usado maconha, 40% foi para a universidade. Quem tinha usado mais de 100 vezes, menos de 12% foi para a universidade. Então, há um problema de aprendizado no indivíduo que usa a maconha. A maconha lesa neurônio e, na verdade, o indivíduo vai ter problema de memória, problema de aprendizado. E quando essa turma estava na universidade, o que aconteceu? Quem nunca tinha usado maconha, 38,5% foi muito bem na universidade. Contra aquele que usou mais de 100 vezes, só 8,5% foi muito bem na universidade. Então você veja que é nítido a dificuldade de aprendizado daquele que usa a maconha. A maconha também você tem 2,5 vezes mais ideias suicidas comparado com em irmãos gêmeos, quando você compara aquele que usava droga e aquele que não usava droga. Então, mais tentativas suicidas e mais surto psicótico. Então, eu tenho aqui no meu consultório 4 surtos psicóticos em adolescente por uso de maconha. Meu consultório é pediátrico, eu sou pneumologista. Na verdade, esse é um dos grandes problemas. Então, 30% de quem usa maconha pode ter dependência e 1% pode ter surto psicótico. Vale a pena usar? 70% pode não ter muita alteração, e esse é aquele camarada que vai ter o uso recreacional da maconha. Mas cuidado, porque 30% vai ficar dependente, é o caminho para outras drogas, e 1% vai ter surto psicótico, e isso é lesivo. Eu tenho 4 casos aqui, dos quais 50% deles têm problema grave de aprendizado, não vão conseguir se formar e depois vão ter muita dificuldade para arrumar emprego. Porque qualquer entrevista de RH identifica que esse indivíduo tem lesão. Só que o índice de satisfação de vida deste indivíduo que usa a maconha não se altera. Ele está numa boa, está feliz, mas ele não tem a percepção do problema de memória, do problema de dificuldade de aprendizado. Aí apareceu o uso terapêutico da maconha. Isso a gente precisa entender um pouco. Existe uma substância na maconha que é o canabidiol. Essa substância pode ter efeitos anticonvulsivantes, redução da pressão intraocular e assim vai. Mas isso precisa de mais estudos. E não é fumando maconha que você vai receber esse canabidiol. Então, eu gosto de comparar com a heroína. A morfina veio da heroína. E a morfina a gente usa no hospital para tirar dor, sabemos os efeitos colaterais, a dose segura, etc. Então, ela foi estudada, muito estudada. O mesmo talvez ocorra com o canabidiol, que é a substância da maconha, onde tem aí um certo uso terapêutico. Mas a gente precisa muitos estudos ainda para colocar o canabidiol no nosso arsenal terapêutico. E o pessoal costuma falar muito que a maconha, por exemplo, em Amsterdã tem um uso liberado. Tá? Eu estive em Amsterdã, você tem um coffee shop, você tem os pubs. No coffee shop é tolerado o uso da maconha, é tolerado o indivíduo andar com 5 gramas de maconha, mas no coffee shop você não tem bebida alcoólica. Nos cafés, que são os bares, são os pubs, você tem bebida alcoólica, mas é proibido a maconha. Por quê? A mistura das duas coisas aumenta a chance de problemas. Eu tenho várias
meninas no meu ambulatório no Hospital Universitário da USP que engravidaram na adolescência e todas elas engravidaram depois de ingerir bebida alcoólica e usar maconha. Então a maconha não é liberada ainda. A maconha, a hora que se descriminaliza, perde-se o medo da droga, aumenta-se o consumo e nós vamos ter mais gente dependente e mais gente com surto psicótico. Talvez do ponto de vista policial, a descriminalização da maconha possa favorecer aí a diminuição de indivíduos presos, etc., mas do ponto de vista de saúde, a chance de aumento de problemas existe. Então, descriminalizar ou não, não interessa. Nós vamos continuar fazendo a prevenção para que não se use nem tabaco, nem maconha, e que se use álcool, se quiser, só após os 18 anos. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a bebida alcoólica, não é? Que hoje o jovem então começa a beber muito cedo e 60% já experimentou o álcool antes dos 17 anos num país onde a bebida alcoólica é proibida para menor de 18 anos. Só que onde é que se começa a beber? Começa a se beber dentro de casa. Esse é o grande problema. As mães chegam aqui e perguntam: meu marido está ensinando meu filho a beber, devo deixar? E aí é o grande problema. Que idade tem seu filho? 14 anos? Não, não deve. Por quê? Primeiro é ilegal. E essa coisa do pai amigão que ensina o seu filho a beber, ele esquece que quando ele for beber com os amigos a quantidade vai ser outra. Então ter 6 casos de coma alcoólico, estou falando de coma alcoólico internado na UTI, num consultório pediátrico, coma alcoólico aos 14 anos de idade, é muito frequente. E os pais ainda querem justificar que é a primeira bebedeira do filho, só que ele teve risco de vida, risco de morte, né? Então, eu estive, por exemplo, numa festa de encerramento do estágio dos residentes do pronto-socorro que eu chefiava no hospital universitário, e no final da festa eu abri lá a minha maleta e tirei 2 bafômetros, um bafômetro oficial e um bafômetro descartável. E convidei os residentes, os médicos já formados, depois da festinha ali, a soprar o bafômetro. E o que aconteceu? Quem tinha tomado uma latinha ou 2 latinhas de cerveja de 260 ml, que é aquela magrinha, durante a festa, no final da festa o bafômetro não acusou nada. Isso não quer dizer que ele possa sair dirigindo. Não deve, porque tem uma série de alterações aí de distância, de movimento, de concentração, mesmo com o bafômetro não pegando álcool nesses indivíduos. Mas o importante é que desses 11 residentes que estavam lá, tínhamos ali 9 que iriam sair dirigindo. E não importava se eles tinham bebido ou não. Esse é o ponto da história. Na Vila Madalena fizemos também uma pesquisa em 2 bares, onde tinham 25 que iriam dirigir, 25 que não iriam dirigir. A média de chopes nos 2 grupos eram de 4, variando de 0 a 10, tanto no grupo que iria sair de lá dirigindo, como o grupo que não iria dirigir. Só que quem não iria dirigir, iria embora com aquele que iria dirigir. E eu pergunto para meus alunos, principalmente as moças, que estão bebendo hoje tanto quanto os homens, eu pergunto assim: se você estiver no bar com seu namorado e ele beber, você volta para casa com ele, liga para sua mãe te buscar ou pega um táxi? 90% volta para casa com ele, a não ser que ele tenha bebido muito. O que é beber muito? Isso é individual. Então, 0 a 10 chopes, e o indivíduo toma 10 chopes e vai sair dirigindo. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, no nosso país, aqui no nosso estado, aqui, a lei seca não pegou muito. Dificilmente a gente pega aí a polícia usando bafômetro na rua, etc. E o jovem ainda quer fugir quando ele sabe que a polícia está num determinado lugar. Qual é o problema? O problema é que a gente tem intoxicações alcoólicas muito frequentes, principalmente sábado e domingo, em qualquer pronto-socorro. E isso eu estou falando de intoxicação alcoólica em crianças e adolescentes, onde teoricamente não deveriam ter bebida alcoólica. A mãe chega no consultório aqui e fala: minha filha quer fazer a festa de 15 anos e ela quer bebida alcoólica e quer narguilé. Então eu respondo: que dá 15 anos? Então não. A postura é essa, não.
Só que aí eles dizem, mas os meninos não vão. Veja, mais de 40% da população brasileira não pôs uma gota de álcool na boca no último ano. Mais de 40%. Então, primeiro, não é todo mundo que bebe. Então, você tem 40% não bebe nada. Você tem só 20% que chuta o pau da barraca, que é o binge drinking. Então, esse é o adolescente que chega sexta, sábado, domingo, ele enche a cara. Então, esse é a pessoa de risco. Agora, numa festa de 15 anos, servir bebida alcoólica, eu já tive gente aqui que processou o dono da festa porque servindo bebida alcoólica para sua filha menor de idade. Então, acho que é uma questão de postura. Outra coisa é, na sua festa em casa, quantas garrafas de cerveja você tem para uma festa de família? Então, saírem 2 ou 3 alterados de uma festa de família é um absurdo. Então, controle a quantidade de bebida que você tem em casa, que você utiliza em casa. Outra coisa é o seguinte, aquele que bebe ou usa maconha, o impacto do álcool no adolescente ou da maconha no adolescente é responsável pela defasagem escolar, é responsável por faltas e abandono escolar, é responsável por envolvimento em situações de violência, internações em hospitais, quedas, afogamentos, dependência de outras drogas, problemas familiares graves e principalmente gravidez indesejada e doenças sexualmente transmissíveis. Você sabia que uma dose de álcool, que seria um copo de vinho, um chops ou um copinho de pinga, são responsáveis já pelo não uso de preservativo na relação sexual? Uma dose só já é responsável por não identificar também se o motorista com quem você está pegando carona, se ele está alcoolizado ou não. Então olha o risco dessa história. Eu tenho um caso no pronto-socorro do hospital universitário, onde um ônibus da universidade foi buscar uma classe de 14 anos para conhecer a universidade. Iam no museu de anatomia, iam passear na universidade, conhecer um pouco a estrutura, e um garotão levou uma garrafa de vodka no fundo do ônibus. E embebedou 22 dos 40 que estavam dentro do ônibus. Um chegou mais alterado, estava em coma superficial, e a hora que a mãe dele chegou, falou, poxa, esse menino nunca bebeu, 14 anos de idade, ele nunca havia bebido. Quando ele acordou, eu perguntei, escuta, você sabia o que estava bebendo? Porque a vodka estava numa garrafa de refrigerante. E ele respondeu, não, eu sabia o que estava bebendo. Mas por que você bebeu se você não bebe? A turma estava bebendo. Então, se a turma está bebendo, a chance de você não beber é muito pequena. Se a turma toda usa maconha, como as adolescentes grávidas lá numa ambulatória, dizem, mas doutor, todo mundo usa. Se você estiver num meio onde todo mundo usa, é muito difícil você não usar. Então, na verdade, álcool só depois do cérebro estar maduro, porque senão a chance de problemas antes e a chance de o aumento de dependência é real. Então, álcool só depois dos 18 anos e com moderação. Não seja um binge drinking. Todos nós, nos próximos 20 anos, se nada for feito, vamos ter um óbito na família por problema de direção e álcool. Isso precisa mudar. Beber e dirigir não funciona. Beber em excesso não funciona e não é por aí. Dá para se divertir sem excessos. Essa é a campanha que a gente faz no site do Dr. Bartô, que você pode abrir, que é o www.drbartô.com.br. Ali tem bastante material para você discutir com a sua família, com seus filhos, para os professores utilizarem em sala de aula. Vale a pena abrir o site. Já falamos então um pouquinho da maconha, um pouquinho do álcool, vamos falar um pouquinho do cigarro, o narguilé e o cigarro eletrônico. Na verdade, eu comecei a trabalhar com a questão do tabaco, por ser pneumologista pediátrico, no ano 2000. E, na verdade, eu vi um cartaz na Europa de uma criança fumando, com os pais fumando em volta da mesa e a criança também fumando seu cigarro. Isso dava ideia do tabagismo passivo na época. E eu trouxe um material de um grupo europeu que estava tornando os hospitais da Europa ambientes livres do tabaco. E eu tornei no ano 2005 o Hospital Universitário da USP ambiente livre do tabaco. Não foi fácil, foi uma luta de 3 anos.
E na verdade montamos um ambulatório ali antitabágico, e eu comecei a tratar os pais fumantes das minhas crianças asmáticas, assim que eu entrei nessa situação. Você sabia que um trabalho nosso mostrava o seguinte: crianças de 0 a 5 anos que vinham ao pronto-socorro por qualquer motivo, a gente dosava a nicotina na urina dessas crianças em 24% delas. Isso é o tabagismo passivo. 24% das crianças de 0 a 5 anos que vinham ao pronto-socorro tinham nicotina no organismo. Então aí batalhamos a questão do cigarro. Você sabia que a indústria tabaqueira já sabia que a nicotina viciava, já sabia dos malefícios do cigarro e escondeu isso durante várias décadas, até que em 1975 houve um processo nos Estados Unidos e o Sérgio Moro de lá, ele pediu para que se abrissem os livros das indústrias e estava tudo lá. Nicotina vicia, eles já sabiam disso e continuaram produzindo tabaco e melhorando a concentração de nicotina no tabaco para você ficar dependente e viciado cada vez mais. Então existe o tabagismo ativo, que é a primeira causa de morte evitável no mundo. Depois da implantação da Lei Ambiente Livre do Tabaco aqui em São Paulo, nós já tivemos diminuição de infarto e derrame na cidade de São Paulo. Só que o governo demorou 5 anos para tornar o Brasil ambiente livre do tabaco. O ministro da Saúde, na época, não ajudou a regulamentar a lei que estava parada na Casa Civil da Presidenta, e a não regulamentação da lei atrasou em 5 anos a lei de se proibir fumar em ambiente fechado a nível do país, apesar do benefício que isso trouxe para a cidade. Então, cigarro nem pensar. Narguilé é tabaco. Narguilé é tabaco. E numa das vezes que nós fomos conversar com o ministro ali para tentar regulamentar essa lei, eu fui com um grupo que chama ACTBR, Associação contra o Tabagismo no Brasil, que é o grupo que movimentou essa questão do tabaco e conseguiu aprovar a lei aqui em São Paulo. Eles ajudaram muito. Nós assessoramos o governador na época com a Comissão Estadual Pro Ambiente Livre do Tabaco. Esse grupo, nós fomos a Brasília e junto com eles estava a esposa do Chico Anísio, a última esposa do Chico Anísio, e ela presenciou a difícil vida do Chico Anísio, que era um artista, vocês conhecem, na fase final da vida dele, porque ele tinha enfisema pulmonar, ele morreu de enfisema pulmonar. E quando ela estava lá em Brasília com a gente para falar com o ministro, ela estava muito emotiva, porque fazia 3 meses que o Chico Anísio tinha falecido, e depois conversamos com o ministro lá na época e fomos jantar depois, e ela estava chorando do meu lado. Eu puxei uma conversa com ela no sentido de: o que a senhora está fazendo? Ela falou o seguinte: eu vou trabalhar na novela Salve Jorge, estou assessorando a novela, a parte da Turquia, uma novela que vai aparecer uma parte na Turquia. Eu falei: Turquia? Então vai ter narguilé na novela? Ela falou assim: já compramos 40. Eu falei: mas espera um pouquinho, a senhora está aqui para falar com o ministro da Saúde contra o tabaco e vai me pôr narguilé na novela da Globo? 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos. Então, isso não pode aparecer na novela. E ela ficou muito assustada com esse dado. E fomos embora, cada um para o seu canto. 6 meses depois tivemos nova reunião com o ministro da Saúde para entregar uma pizza para ele, porque nada tinha acontecido na regulamentação da Lei Ambiente Livre do Tabaco em Brasília. E vem alguém e cochicha na minha orelha assim: você viu que não teve narguilé na novela? Na verdade, ela conversou com a Glória Pérez, que era autora da novela, e não houve personagens fumantes de narguilé na novela. Isto se chama intervenção breve ou aconselhamento breve de droga. Eu gastei ali 3 minutos conversando, mas nós evitamos que tivessem pessoas fumando narguilé na novela da Globo, o que seria um boom de narguilé no país. Na verdade, a narguilé, o que você usa ali é tabaco com essência, e essa essência tira o gosto ruim do tabaco, e na verdade você acaba fumando ali mais vezes, porque o gosto ruim desaparece e você acaba dependente da nicotina facilmente, e daí você vai fumar o resto da sua vida. Então narguilé não é uma boa, e 1 hora de narguilé equivale a 100 cigarros consumidos.
Uma palavrinha sobre o cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico, você tem ali uma ampola de nicotina líquida. Nicotina é o que vicia. Então o cigarro eletrônico não serve para parar de fumar. Ele mantém a dependência da nicotina, mantém a dependência comportamental. O que é isso? Eu fumo 60 cigarros por dia, eu faço 600 movimentos de tragar por dia há 40 anos. Cigarro eletrônico mantém essa dependência comportamental. Então nós não utilizamos cigarro eletrônico para parar de fumar. E ele não deve ser usado em ambiente fechado, porque ele elimina várias substâncias cancerígenas no ambiente e a nicotina mantém a sua dependência. Queria passar para vocês o seguinte: quem bebe muito, 37% parte para outras drogas. Quem não bebe, 2% parte para outras drogas. Onde é que está a prevenção de droga? Está na prevenção e no retardo no uso do álcool. Quem fuma muito, 33% parte para outras drogas. Quem não fuma, praticamente zero. Eu digo praticamente porque hoje você já encontra jovens na periferia que estão usando a maconha como primeira droga. Estão pulando o cigarro, já que o cigarro, nós éramos 30% de fumantes e hoje somos 11,8%, 12% de fumantes na população. Caiu muito, mas a maconha está aumentando. O trabalho que eu fiz nas escolas é um trabalho de prevenção de droga. Fiz isso no ensino fundamental 1 e 2 e também ensino médio. Nós fizemos vários trabalhos, foi um projeto patrocinado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Nós fizemos várias intervenções nas escolas e medimos isto. Quando a gente vai medir, o que a gente conseguiu com esse trabalho? Aumentar a discussão do assunto de drogas em casa. Em toda a intervenção, a gente distribuía um livreto que era levado para casa sobre tabagismo passivo, tabagismo ativo, álcool, e assim vai. Todo esse material que se encontra no site www.drbartô.com.br. Esse material é levado para casa e a gente conseguiu aumentar em 60% a discussão do assunto de droga nas famílias atendidas nessas escolas. E quando a gente vai ver a experimentação de droga, o único fator que diminuiu drasticamente a experimentação foi a presença de discussão desses assuntos dentro de casa. Então, aumentando a discussão do assunto, a gente consegue diminuir a experimentação de droga. Então nós trabalhamos, esse projeto ainda existe. Se você tiver interesse nesse projeto, nós podemos dar dados para vocês. Abre o site do Dr. Bartô e nós vamos ter um exemplo. O professor de matemática pôs uma questão na lousa. Seu pai fuma há 20 anos, ele fuma 2 maços por dia, cada maço custa R$5. Quanto que ele já gastou? A resposta era R$72 mil. Mas esse valor causou um alvoroço na escola e a criançada chegava para o pai, ele acendia um cigarro, pediam o MP3 na época ou uma bicicleta nova, porque o pai já tinha gasto R$72 mil em cigarro. Ou seja, o professor reverberou a mensagem antitabágica que a gente trouxe através dos projetos e ele conseguiu discutir esse assunto em sala de aula e cada professor pode discutir isso perfeitamente. Um garoto de 9 anos falou o seguinte: eu entendi esse negócio de dependência. Minha mãe comprou uma caixa de bis, eu comi a caixa inteira numa tarde. Eu pedi para ela comprar uma outra caixa, ela não quis. Eu tive vontade de ir na venda roubar uma caixa de bis. E ele falou assim: isso é o que acontece nas drogas. O indivíduo vai lá e rouba para comprar droga. Então, com 9 anos de idade, ele entendeu a nossa mensagem na escola e a mensagem final desse bate-papo que a gente está tendo é tolerância zero para o tabaco, tolerância zero para a maconha e tolerância zero para o álcool até os 18 anos. E depois beber com moderação. Não precisa beber, se quer beber tudo bem. Mas existe uma dose segura, até 2 doses por dia para homem e 1 dose por dia para mulher. Existe esse nosso livro que lançamos há pouco, que é o Álcool, Tabaco e Maconha, Drogas Pediátricas. Se tiver interesse, nós podemos passar para vocês. Ligue no telefone 3024 7490 e peça o livro, que ele vai pelo correio. E na verdade você tem acesso a isso também no site www.drbartô.com.br.
a qualidade de vida está relacionado, está prejudicado muito pela questão das drogas, e eu sou um pediatra, João Paulo Lotuf, pneumologista pediátrico, comecei a trabalhar com tabagismo e depois comecei a atender álcool como alcoólico no meu consultório pediátrico e também surto psicótico por maconha. Então aí me envolvi nesta luta de prevenção de drogas, e é aqui que eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Então eu agradeço a oportunidade de ter transmitido aí algumas ideias sobre a prevenção de droga no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, e também trabalhamos até nas universidades. Fazemos um trabalho com prefeituras que têm interesse na prevenção de droga, e colocamos claramente que esse material todo que nós transmitimos a vocês está no site www.drbartô.com.br. E não esqueçam de pedir o livro Álcool, Tabaco e Maconha são drogas pediátricas, que aí você tem bastante material para utilizar com seus alunos. Um grande abraço.